Boa noite a todos. Eu sou Icaro Gabriel da Cunha Reis, estudante de Direito do Departamento de Ciências Humanas, Campus 4, Jacobina. Sou bolsista pelo PSIM e sou integrante do núcleo Alfoges. O título do meu trabalho se chama As Leis nas Penas dos Leigos, usa a interpretação da legislação imperial nos processos crimes e morte de chapéu século XIX. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de fazer um breve agradecimento especial ao meu professor, doutor e orientador, Jackson Ferreira, e aos meus colegas de iniciação científica, pelo comprometimento, parceria nesse último ano trabalhado. O meu trabalho, ele acabou sofrendo algumas modificações, principalmente quando eu tive acesso às fontes. Após as leituras bibliográficas, documentais e as orientações, a gente percebeu, eu e o meu orientador, que a gente deveria alterar um pouco de algumas noções que a gente tinha estabelecido lá em 2019 ainda, para o nosso subprojeto de IC. Diante disso, eu permaneci com as análises dos processos judiciais, porém, dando um recorte específico nos escravos, e eu tive como objetivo essas alterações, estudar o perfil criminal do morro de chapéu e o perfil criminal de escravos, dando enfoque principalmente aos crimes particulares, que são aqueles que são definidos de acordo com o Código Criminal de 1830. Além disso, eu também busquei tratar e estar estabelecendo nesse processo também os crimes em específicos de homicídio e tentativa de homicídios. À vista disso, nosso recorte metodológico aqui escolhido é entre os anos de 1840 a 1888. A primeira data em específico, ela diz respeito à descoberta de diamantes na região do Morro de Chapéu e no distrito do Ventura, o que, coincidentemente, vai corresponder a um aumento populacional, uma explosão demográfica bastante relativa. A respeito disso, eu trago alguns dados, de acordo com o censo, primeiro de 1836, que nessa época, Morro de Chapéu, que ainda a vila de Morro de Chapéu, tinha exatamente 1.669 habitantes. Já no outro censo, de 1872, a gente tem um número de 11.000, na verdade, 522 pessoas. Então, a gente percebe esse aumento. E caso, havendo aumento, eu também busquei pautar, entender se essa sociedade está crescendo, consequentemente, o tecido do crime também está evoluindo com ela. Então, traçar o perfil criminal dessa sociedade, explicitar os efeitos do crime, como é que ele interfere, saber a relação desses escravos mediante o crime. E o último ano, que é o ano de 1888, ele diz respeito ao período de assinatura da Lei Áurea. Dessa forma, eu aqui utilizo bastante dos processos criminais, uma vez que é uma fonte que é cada vez mais utilizada pelos historiadores, porque esse tipo de fonte tem um arcabouço riquíssimo de detalhes. São nesses processos criminais que, mesmo que de vezes mediadas, alteradas, a gente tem um ambiente propício para reconstrução e construção de trajetórias. É aqui que a gente pode narrar e vivenciar as experiências escravas, as experiências de trabalhadores livres, entender realmente a relação dessa comunidade. Então, essa é a importância dos processos criminais. Sendo assim, aqui, quando eu falo das falas, são aquelas falas que, como eu já disse antes, que por vezes foram caladas, que por vezes foram esquecidas. Então, a gente acha, eu aqui na minha pesquisa, eu acho muito importante saber como que se dava esse cotidiano do escravo, como é que esse escravo, ele se relaciona com seu par, como é que esse escravo, ele se relaciona com a sociedade branca, como é que esse escravo, ele se relaciona com o trabalhador livre, como é que esse escravo, ele se relaciona com os senhores, com seu senhor, uma vez que existia essa noção de apadrinhamento, ou seja, existe um escravo, o que é que causa? O que é que causa um escravo ter mais favorecimento do que outros?
Então, a partir dessas falas, vistas nesses processos criminais, a gente consegue estar narrando e entendendo cada vez melhor o processo como um todo desse perfil criminal. Além disso, quanto à metodologia, é importante eu fazer essa ressalva, que eu utilizei dos processos que são vistos, né, um total de 137 processos foram levantados para essa pesquisa, retirados do Fórum Clériston Andrade. Eu estudei alguns processos em específico e o resto desses 137 foi baseado em resumos que já tinham sido transcritos pelo meu orientador. Além disso, também foi feita, né, uma pesquisa que foi complementada a partir de uma revisão bibliográfica, em que a gente buscou o aparato em livros, artigos, teses, dissertações, sempre de forma crítica, né, estabelecendo os parâmetros dos dados do banco de dados do Cielo e da CAPES. Além disso, eu acho importante também falar que algumas partes do meu trabalho foram prejudicadas devido à pandemia, principalmente na questão da transcrição, uma vez que não é uma leitura fácil de se fazer. A gente está trabalhando com um processo que é do ano que é do século XIX. Então, a gente percebe aqui, né, que a importância que foi a falta para mim, né, que foi de estar com o meu orientador, as orientações semanais, além da própria estrutura, né, que a universidade traz para a gente, né, para esse tipo de trabalho documental, né. Além disso, eu queria dizer também, né, que eu busquei, realmente, como eu disse anteriormente, traçar essas linhas. A partir dos processos, eu busquei tipificar os tipos de crime, localizei as figuras que estavam, né, que faziam parte desse processo, eu busquei estudar a justiça em si, os promotores ad hoc, os rábulas, os juízes, porque isso também tem uma relação muito importante. Aqui a gente precisa dizer que no século XIX, e principalmente no sertão baiano, na verdade é uma relação que a gente tinha em todo o Império, existe ainda um início, uma gestação de um direito na mão do Estado. Esse direito, aqui do século XIX, é um direito que é baseado nos costumes, nas tradições. A gente percebe que existe um poder senhorial, um poder local que está influenciando também nos tribunais. A gente percebe essa falta, isso que acontece. A gente percebe nas falas dos rábulas, por exemplo, essa influência. Então, a gente precisa observar essas figuras. Acerca dos promotores ad hoc, por exemplo, eu tracei trajetórias do Major Ezequiel Rodrigues, Major Ezequiel Rodrigues, o próprio Almeida do Ó, que foram figuras importantes que travaram disputas históricas nesses processos judiciais e criminais em Morro de Chapéu. Mediante isso, tudo que foi dito, foi feito aqui também um banco de dados, em que eu percebi uma tendência aos crimes particulares que são esses, que são aqueles contra a vida e contra a propriedade. Elencando de 137 processos ao total, percebi 110 desses crimes particulares, tipificando, recortando cada vez mais, eu percebi também uma tendência aos crimes de homicídio. A gente percebe que no total foram encontrados 39 processos criminais. Outro ponto também que eu quero me atentar aqui é quanto aos dados em específico, né? Como a minha pesquisa aqui é estudar esse crime pela ótica da escravidão, do escravo, aqueles crimes que são realizados por escravos que estão na figura de réu, eu percebi apenas 5 processos. Desses 5, para o meu recorte, que é crimes de homicídio e tentativas de homicídio, encontrei apenas 3. E aí eu quero me atentar aqui a um conceito que é muito importante. Existe uma fala muito errônea, por vezes, de parte de alguns historiadores, que não acreditam, na verdade, na presença negra aqui nos sertões baianos. Então diriam, como é que num tempo de 30 anos só aconteceu 3 crimes por escravos, né? E aqui eu utilizo como argumentação o conceito de cifra negra e criminalidade oculta. Cifra negra ou criminalidade oculta, né? Que muitas vezes o dado
muitas vezes o delito, o crime, ele nem chega a virar dado estatístico. A gente não pode dizer que ele não existiu, somente que não houve uma atividade policial importante. A gente sabe que nessa sociedade ainda faltava esse direito de punir do Estado. A gente percebe que muitas coligações, muitas oligarquias produziam seus próprios códigos de conduta e castigo. Então, os processos judiciais e criminais eram apenas uma atividade atípica. Era quando a gente percebia uma atividade, uma lide entre senhores, né, e uma atividade policial que era forte, que era combativa, que surgiam-se esses processos. E aí eu pude estudar quanto à criminalidade escrava, né, 3 processos: o processo de Manuel Escravo, o processo de José e o processo de João, então, os 3 escravos. A gente percebe nesses 3 uma quantidade de fatores riquíssimos para a minha pergunta, porque aqui também é um momento de desconstrução. A gente desconstruir, por exemplo, aquela ideia fixa de escravidão. Aqui a gente percebe que o processo escravo ele deve ser visto, a presença negra, de forma multifacetada. O escravo aqui, nesse contexto, a gente percebe que existe uma produção de microeconomia. No caso do processo João, por exemplo, ele tinha dono de terra, existe uma relação com o homem livre, uma vez que o filho do seu senhor trabalhava com eles no final de semana, o que a gente vê nos autos do processo. A gente percebe o acúmulo de pecúnia, a gente percebe uma mobilidade espacial, por exemplo, do caso do processo de José, né? Uma vez que ele era um escravo vaqueiro que viajava, ou seja, esse escravo ele era de Lençóis, estava vindo fez o crime em Morro do Chapéu. Então a gente percebe essa mobilidade, a gente percebe que há porte de arma de fogo e armas brancas. Então a gente percebe também o quanto que propor uma vigilância maior sobre esses sujeitos também era difícil. Então existe uma relação, também uma diferenciação nessa relação escravista estabelecida aqui. E para concluir, eu quero agradecer pela oportunidade de estar trazendo o meu trabalho. Quero aqui também dizer que cada vez mais torna-se recorrente, né, o uso dos processos criminais para essa reconstrução da história. Nessa ótica, né, eu busco aqui nesse meu trabalho trazer nessa pesquisa um aparato que, por vezes, a gente tem muitos trabalhos, né, que tratam sobre a escravidão, mas esquecem, existe um déficit no tocante à legislação, existe um déficit a tipificar um perfil criminal de uma certa época, né? Então, eu busco aqui também fazer essa ampliação histórica, né, trazendo esse processo interdisciplinar entre direito e história, para poder avançar cada vez mais esses nossos entendimentos, o que vai fazer com que esses levantamentos, feitos aqui nesse um ano à frente da minha iniciação científica, possa estar promovendo a compreensão de novos fatores, de elementos que irão tratar, né, realmente do processo que foi tão presente ao longo da nossa história. E reforço mais uma vez a importância desse contexto, dessa junção interdisciplinar entre história e direito. E as referências aqui utilizadas, como foi dito anteriormente, são os processos crimes, né, encontrados no Fórum Clériston Andrade. Utilizei o Código Criminal do Império, utilizei a tese, né, de doutorado, que virou livro, né, do meu professor, orientador Jackson Ferreira, que é a Gurgalha, um artigo muito importante de uma grande pesquisadora que é a Eliane Guimarães, que faz um estudo sobre a criminalidade de escravidão nos municípios de Minas Gerais, a própria dissertação de mestrado do professor Cristiano Persante Matos, que estuda criminalidade e justiça em Morro de Chapéu, e um livro também que é um marco para essa área, que é o Crime na Cor, de Pires, né? Maria Fátima Novaes Pires. Com isso, eu faço meu agradecimento e muito obrigado por estar aqui expondo esse meu trabalho.